Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? A aula de hoje, vamos rever primeiro a explicação da aula da semana passada, do dia 22, tá certo? Que foi o conteúdo estrutura das palavras. Vamos acompanhar aí. A estrutura das palavras, como diz, vamos entender melhor. Quando a gente faz uma casa, a gente começa pelo alicerce, não é isso? A gente não pode começar pelo telhado. Então, na estrutura das palavras, as palavras, elas para se estruturarem, elas também têm um alicerce. Elas não começam pela desinência, não começam pela vogal temática. Elas começam pelo radical. Então, o radical é o alicerce da palavra. Acompanhe aí comigo o texto, por gentileza. Estrutura das palavras. A estrutura das palavras está relacionada aos elementos que compõem os vocábulos. Vocábulos também é sinônimo de palavra, ok? Quando eu falar em vocábulo, eu estou me referindo à palavra. Ela abrange o estudo de diversos elementos mórficos. Quando eu digo elemento mórficos, eu estou me referindo a morfemas, radical, afixos, prefixos e sufixos e desinências. Então, os morfemas, que são esses pequenos elementos que compõem a palavra, que são o radical, a vogal temática, os afixos, que são o prefixo e o sufixo, e as desinências. Prefixo coloca-se antes da palavra, sufixo coloca-se depois da palavra. Lembre-se que os morfemas são as menores unidades de elementos que formam as palavras. Então, quando a gente fala em morfema, são elementos mínimos que compõem as palavras. São os elementos menores que estruturam essas palavras. Vejamos abaixo as definições e exemplos de cada um deles. Radical. Então, radical, como eu disse anteriormente, é o elemento principal da palavra. É o elemento básico que serve de significado à palavra e que inclui a raiz. Ele não sofre alterações, ou seja, permanece igual sempre. Então, o radical das palavras vai permanecer sempre igual. Ele não vai sofrer alterações. Quem vai sofrer alterações são as desinências. Exemplo, ferro e ferrugem. Observe que F-E-R-R, tanto na palavra ferro quanto na palavra ferrugem, são o radical da palavra, porque eles não alteraram. Floricultura e florista. Observe que a palavra flor recebe o termo cultura e o termo ista para formar essas palavras. Os afixos. Os afixos são elementos complementares das palavras que se juntam a um radical e formam novas palavras. Os afixos, eles são classificados em prefixos, aparecem antes do radical, antes da palavra, e os sufixos, que aparecem depois da palavra. Exemplos: prefixos, a palavra feliz, colocando o prefixo in fica infeliz. Começo, recomeço, prefixo ré. Leal, desleal, prefixo des. Encontro, desencontro, prefixo des, e assim sucessivamente. Sufixo, felizardo, a palavra feliz colocado o sufixo ardo, tornou a palavra felizardo. Bondoso é o sufixo bom, mais o sufixo oso forma bondoso. E amável é o prefixo an, que é o da palavra amar, mais o sufixo vel se torna amável. Desinências. As desinências são morfemas acrescidos no final dos vocábulos que indicam flexões da palavra, ou seja, as desinências vão aparecer há desinências nominais para as palavras substantivos, adjetivos, etc. E as desinências verbais para os verbos. Desinências nominais indicam as flexões de gênero masculino e feminino e de número singular e plural dos nomes. Quando eu me refiro a nome, eu falo de substantivos. A desinência nominal, menina. Observe que o radical é meni até o N. Pegou a desinência a, que é uma desinência de gênero, que está no gênero feminino. Meninas, desinência de gênero, que é o A, e desinência de número, que é o S, que indica que o meninas está no plural. Garoto e garota, desinências nominais de gênero. Desinências verbais, indicam as flexões de número, pessoa, modo e tempo dos verbos. Cantava. Desinência de tempo e modo é o ava. Cante até o T é o radical. Amava ou amávamos. Na palavra amávamos, nós vamos ter o an, a, m, que é o radical da palavra. Temos o a, que é a vogal temática que
juntando os dois forma o tema. O vá é a desinência de tempo e modo, que diz que está no modo indicativo no pretérito imperfeito. E o mós é a desinência de número e pessoa, que diz que está na primeira pessoa do plural. Então é isso, pessoal. A estrutura das palavras é basicamente formado por radical, afixos e desinências. O radical é a parte que não variável. Os afixos, que são os prefixos e os sufixos. Prefixo coloca-se antes, sufixo coloca-se depois. E as desinências, que podem ser nominais, para formar substantivos e adjetivos. E as desinências verbais, colocadas nos verbos, ok? Até a próxima aula. No próximo vídeo, aí sim vou gravar a aula referente ao dia de hoje, dia 27, tá bom?